Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler o verso número 2. Romanos, capítulo 12, verso 2. A palavra de Deus diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Ó Senhor, como é bom estar na Tua casa, como é bom poder ouvir a Tua palavra, alimento necessário para cada um de nós, alimento espiritual, verdade que liberta, como ela mesma afirma, Senhor. E nós queremos dar ouvidos à Tua voz essa manhã. Nenhum de nós está interessado em doutrinas de homens, nem histórias e filosofias do mundo, mas sim a Tua palavra, palavra que veio do Senhor para nós, para nos dar direção e para transformar a nossa vida. Dá-nos entendimento esta manhã e usa, Senhor, a minha vida como instrumento em Tuas mãos, me dá a unção do Teu Espírito para que eu possa pregar com poder a Tua palavra, poder de quebrar barreiras de entendimento, distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz nesse dia. É o que eu te peço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está um versículo muito conhecido, citado diversas vezes na igreja, em muitas pregações, mas que traz uma lição muito grande para nós, em relação prática à nossa vida nesse mundo. Os conceitos aqui apresentados são muito simples. Não se conformar com este século no sentido deste mundo, conformar no sentido de tomar a forma. O que Paulo está dizendo: não tomem a forma desse mundo, não se conforme a esse mundo, não fique com a forma desse mundo, é o que ele está afirmando, mas, ao invés disso, transforme-se. E de que maneira você pode se transformar? Pela renovação da sua mente, para que então você possa experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Algo prático da fé para o nosso dia a dia, experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus através da renovação da minha mente, para que eu não assuma a forma desse mundo que está nos cercando. E eu creio, irmãos, que não há nada melhor para nós do que experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é sempre boa. Você crê nisso de verdade? A gente às vezes fica dando atributos à vontade de Deus e muitas pessoas até criticam isso. Eu vejo na internet comentários, quando acontece algum acidente, quando acontece uma coisa, uma catástrofe, e algumas pessoas dizem: foi a vontade de Deus. E aí os outros falam: olha que vontade horrível, que todos morram, que todos estejam assim. Mas a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu preciso aprender a entender o aspecto desta bondade. Eu preciso aprender a entender a dimensão dessa bondade, como ela se apresenta para nós. Mas não há nada melhor para nenhum de nós do que viver de acordo com esse princípio, o princípio da vontade de Deus. E como eu posso aprender a andar na vontade de Deus? É isso que esse texto está aqui, resumidamente, nos ensinando. Ele fala da renovação da alma. E para isso eu preciso entender a minha posição em Cristo. Não esqueça que esse texto de Paulo é destinado a uma igreja. Então é destinado a cristãos. Eu estou falando essa manhã para cristãos. A palavra é específica para quem é cristão, para quem é rendido a Jesus, para quem o reconheceu como Senhor e Salvador. Esse é que pode experimentar a renovação da alma para então compreender e viver dentro da vontade de Deus. E lembrando da nossa salvação, a gente precisa entender o que realmente foi esse momento.
não foi uma experiência qualquer, não foi uma adaptação a um novo modo de vida. Alguém poderia dizer, eu não sei, comecei a frequentar a igreja, gostei, fui ficando e fui, né? E hoje estou. Não, não é assim que acontece a conversão do ser humano. Mas, na verdade, a salvação é um reencontro com Deus. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas o pecado quebrou essa semelhança. O pecado não nos deixa parecido com Deus, muito pelo contrário, nos deixa muito diferente de Deus. Então a salvação foi uma reconciliação com Deus, para que os nossos pecados fossem retirados, para que eu voltasse a ser parecido com Deus. É isso que a Bíblia fala a respeito de salvação. Fomos reconciliados pelo sangue de Jesus. Você já viu essa frase na Bíblia? O sangue de Cristo nos reconciliou com Deus. Quem precisa de reconciliação? Quem está brigado, quem está separado, quem está em litígio. Então, este sangue precioso que perdoa os nossos pecados proporcionou a reaproximação de Deus. E diz a Bíblia, e eu quero ler contigo um versículo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que nós conhecemos, mas é sempre bom lembrar. Em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 17, a palavra de Deus nos fala assim sobre salvação. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Veja, então, ao converter-me, ou ao sermos convertidos pela ação do Espírito Santo, nós nos unimos ao Senhor. Fomos reconciliados por Jesus para nos unir a Ele. E quando isso aconteceu, a palavra de Deus diz que nós nos tornamos um espírito com Ele. Jesus disse aos discípulos que Ele queria que eles fossem um. Como podem pessoas diferentes serem um, a não ser que tenham o mesmo espírito? Então, ao se converter, um homem, uma mulher, se une ao Senhor e se torna um espírito com Ele. Então, o que entendemos disso? Entendemos disso que na conversão, Deus atuou no nosso espírito. E então nos unimos a Deus porque fomos convertidos no Espírito. Aí eu pergunto, você foi convertido por Deus no seu Espírito pela ação do Espírito Santo. Mas você é um homem, é uma mulher, você é carne, né? Você continua sujeito ao pecado, embora os seus pecados tenham sido perdoados, concorda com isso? Mas por que você ainda está sujeito ao pecado? Porque a sua carne, ela não se converteu. E isso é uma coisa que pouca gente compreende de verdade. E imagina que ao se converter, aconteceu um milagre e que você, de um dia para o outro, se tornou uma pessoa incapaz de pecar. Isso não é verdade. A sua carne é capaz de pecar. E eu digo mais, a sua carne gosta de pecar. Ela não só é capaz, como ela gosta. Mas como o seu espírito é um com o Espírito de Deus, o seu espírito não gosta mais de pecar. O seu espírito é agora santo, porque é um com Deus. Mas na carne em que você habita, ela não é santa? Ela não é santa, muito pelo contrário, ela é pecaminosa e ela gosta de pecar. Então esse é o problema que nós precisamos entender para começar a pensar na renovação da mente falada pelo apóstolo Paulo, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus. Preciso entender que na minha carne não houve conversão e a pior notícia, nunca haverá. Por isso que a Bíblia diz que quando você morrer, o seu espírito volta para Deus. E o seu corpo volta para onde? Para o pó. Ou seja, ele não se converte. Ele não vai para o céu. Seu corpo não vai para o céu. Quando você for para o céu, você vai em espírito e receberá um corpo glorificado, um outro corpo. Não este no qual você vive, que é tendencioso ao pecado, que gosta do pecado, contra quem você tem que lutar até o fim da sua vida. Não é nessa carne que nenhum de nós verá a Deus, porque não houve conversão na nossa carne.
E é nesse momento que nós temos que entender a fase da renovação da nossa alma, dita por Paulo. Aonde fica a alma nessa história da briga da carne com o espírito? Todos nós sabemos, pela Bíblia Sagrada, que o homem é corpo, alma e espírito. Você já ouviu isso? O apóstolo Paulo afirma isso aos Tessalonicenses. Essa é a natureza do homem. É composto por corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra, por isso ele vai voltar a ser pó, soprou nele o espírito e ele se tornou alma vivente. Corpo, alma e espírito. Espírito soprado por Deus num corpo formado do pó, que se torna a partir dali alma vivente. Essa alma vivente é que precisa ser transformada. Essa projeção que eu já mostrei à igreja algumas vezes, não sei quantos se lembram dela, mostrando o estado do homem, sendo ele corpo, alma e espírito. Corpo aqui, chamado de carne. Você está vendo? Está todo mundo conseguindo enxergar aqui? A transparência está ruim. Pede um binóculo. Está ruim? Né? O que diz ali? As três partes do homem. A carne, simbolizando o velho homem, aquele que nunca vai se converter. Você se converte, mas a sua carne é pecaminosa até o fim da sua vida. O outro lado, o espírito, a nova criatura. Você já viu a Bíblia dizer em 1 Coríntios 5,17 que aquele que está em Cristo é nova criatura, porque foi criado de novo. Mas aonde foi criado de novo? Na carne? Não. Quando Jesus disse a Nicodemos, é necessário nascer de novo, ele pensou que a carne dele tinha que nascer de novo. Ele disse, eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Não, não é necessário isso, porque não é a carne que vai nascer de novo, mas é o espírito que nasce de novo. Por que nasce de novo? Porque se torna um com Jesus, como diz 1 Coríntios 6,17, que a gente já leu. Então, no espírito, a nova criatura. Na carne, o velho homem. E quem está ali no meio? A alma. E o que é esse negócio de alma, pastor? Eu não gosto nem de falar nisso, né? Tem alma, que é isso, né? Alma penada, não gosto disso. O que é alma? A alma é a parte de você em que habitam, como está escrito ali, a mente, o desejo, as emoções, os pensamentos, todas essas coisas que a gente é no dia a dia. Por isso o homem se tornou alma vivente. Você é uma alma vivente, não é? Porque dentro de você habitam pensamentos, habitam desejos, emoções, muitas vezes desreguladas, não é? Quando nós temos problemas emocionais, nós temos problemas aonde? Na alma. Aonde residem as emoções? Na alma. Se você tem algum problema nessa área, o seu problema não está propriamente no corpo, mas está na alma. Alguns problemas do corpo, problemas físicos, biológicos, acabam refletindo na alma. Nós não podemos atribuir todo problema psiquiátrico, por exemplo, a um problema apenas de alma. Alguns são biológicos e que afetam a alma por algum desajuste cerebral, algum desajuste químico. Mas, falando de uma maneira mais simples, todas as emoções da sua mente, os seus desejos, tudo isso está dentro da sua alma. E a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. A carne de um lado, espírito do outro, brigando entre si. Por quanto tempo? Pela vida inteira. A carne briga contra o espírito. Na versão revista atualizada, a carne milita. Nas outras versões, a carne cobiça. Né? Já tem isso na sua Bíblia? A carne cobiça o espírito. Né? Então, há uma briga entre as duas. Por que essas duas partes brigam entre si? A resposta está no meio, pelo controle da alma. Quando o espírito controla a alma, lembra que o espírito se converteu? O espírito é santo dentro de você? Você é templo do Espírito Santo? Se o espírito vence a briga, a alma sossega. A mente se acalma, os desejos se equilibram, as emoções
se equilibram, tudo fica bem. Mas quando a carne que gosta de pecado, que gosta de pecar e errar, ela começa a vencer a briga contra o espírito, ela também domina a alma. Então, uma carne desenfreada para o pecado domina a alma, domina a mente, as emoções, domina os desejos, os pensamentos. Tudo isso acontece quando a briga fica desequilibrada para o lado da carne, e aí a alma é que vai sofrer. A alma é você. Você sofre. Você sofre com problemas emocionais, você sofre com desejos desenfreados e todas as consequências de quando nós damos vazão à carne, vazão ao pecado. Na figura aí há uma ilustração de duas portas, não sei se dá para você ver. Entre a carne e a alma há uma porta, simbolizada ali por um H deitado, né? E entre o espírito e a alma também há uma porta. A porta do espírito para a alma, como é que ela está desenhada aí? Aberta ou fechada? Aberta. E a porta da carne para a alma está fechada. Essas portas funcionam de maneira excludente. Quando uma está aberta, a outra automaticamente se fecha. É como se fosse uma válvula de retenção. Não dá para as duas estarem abertas ao mesmo tempo. Não dá para você, ao mesmo tempo, estar na carne e no espírito. Ou a carne está comandando, ou o espírito está comandando. O símbolo disso é a porta e a abertura dela. Se a carne está no comando, a porta do espírito se fecha. A porta da carne se abre e ela, com seus pecados, invade a alma e domina a alma. Quando essa porta do espírito se abre, a da carne automaticamente se fecha e o Espírito Santo influencia a mente, as emoções, os desejos, ou seja, domina, controla a alma que estava desenfreada. A guerra da carne contra o espírito é assim representada, uma porta que se abre. Qual a porta que a gente mantém aberta? A Bíblia disse no texto que nós lemos que eu preciso renovar a minha alma, não me conformando com este século, não assumindo a forma desse século, renovar a minha alma para que eu possa experimentar a vontade de Deus. Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou renovar a alma? Só se o Espírito estiver aberto. Se a porta do espírito para a alma estiver aberta, automaticamente a outra estará fechada. E como é que isso funciona no nosso dia a dia? Esse é um dos maiores conflitos do cristão. Todos nós passamos por isso. Você sabe que se converteu. Você crê em Jesus. Você crê, você vem ao culto, você adora a Deus, você ora. Mas, de repente, você se pega fazendo algo que você não gostaria de fazer. Isso acontece com alguém aqui? Só comigo? Não? Ah, que bom. Acontece contigo também. Legal. Porque acontece com todo mundo. Paulo dizia, o que eu quero, eu não faço. E o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, essa é uma luta constante de todos nós. E quem está nessa luta tentando, de alguma forma, manter escancarada a porta da carne para a alma? Aí entra o inimigo das nossas... Já viu como é que é chamado o inimigo? O inimigo das nossas almas. Por quê? Ele quer dominar a sua alma. E como é que ele faz isso? Através da sua carne. Ele alimenta a sua carne para que ela se fortaleça e escancare aquela porta, para que por ali ele possa dominar a sua alma. Satanás não descansa, por isso a Bíblia diz, ele anda em derredor, o tempo todo, tentando uma brecha para poder nos devorar. O que ele quer? Dominar a carne, que ele sabe que não se converte, nutrir a carne, bem nutrida, né? A carne bem nutrida, ela fica mais forte. E aí, mais forte do que o espírito, que de repente está desnutridinho lá dentro de você, porque você não o alimenta, não é? Ele escancara a porta para a alma,
E aí ele dominou a alma. Por isso ele é o inimigo das nossas almas. E ele sabe que ele deixou raízes no seu velho homem. Aonde Satanás deixou raízes antes da nossa conversão? Na carne. E essa raiz, claro, influenciou a nossa alma durante o tempo em que fomos prisioneiros do pecado. Mas você sabe que a conversão é um símbolo da libertação, sabe ou não sabe? Quando você se converteu, você foi liberto. A Bíblia diz de que você foi liberto? Da escravidão do pecado. Mas antes da conversão, você era escravo do pecado. E por que você era escravo do pecado? Porque Satanás, ele influenciava a sua carne de uma maneira tão poderosa que fazia com que ela saciasse todos os seus desejos, se alimentasse de toda a podridão possível e fortalecida escancarava a porta da alma, já que o espírito era fraco, porque não tinha o Espírito de Deus, e ele fazia o que queria com a sua alma. Ele dominava a sua alma completamente, sua mente, seus desejos, suas emoções, seus pensamentos, suas ideias, suas decisões, sua moral, tudo isso ele governava. E depois da conversão, já te disse, você se tornou um espírito com Deus. Mas no corpo, na carne, raízes malignas ainda permanecem sobre todos nós. Raízes malignas que foram implantadas ao longo da nossa vida sem Cristo. No espírito você está pronto, mas na carne você está em constante transformação, em constante processo de limpeza, para tirar todas as marcas deixadas pelo diabo. É assim que a coisa funciona, e ele sabe que ele deixou essas raízes, e hoje ele nos tenta por aquilo que sabe que somos frágeis, pelos pontos em que ele mais atuou na vida de cada um de nós. Com que objetivo? Dominar a nossa alma, para que se a alma não for renovada, não se cumpre Romanos 12:2. Eu não renovo a minha alma, eu não experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A minha vida cristã fica aquém do que poderia ser, porque eu não consigo experimentar a vontade de Deus, porque está sempre a minha carne impedindo, sempre a minha carne se manifestando, abrindo a porta para a minha alma, dominando as minhas emoções, e eu não consigo experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Então isso impede a minha transformação e, por consequência, impede a experimentação da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para você? Como eu disse no início, boa, perfeita e agradável. O que Deus deseja para a sua vida? Que você viva um constante inferno, que você viva nessa constante desesperadora batalha. Essa batalha é real, carne contra o espírito, mas nós não precisamos viver constantemente atormentados por essas coisas. Por isso ele nos deu o Espírito Santo. Por isso ele se tornou um Espírito conosco. Por isso nós hoje somos templo do Espírito Santo, para que tenhamos todas as condições de subjugar a carne, para que a alma sossegue. Todas as condições estão aí diante de nós. Deus só tem coisas boas para nós, só tem planos perfeitos para a minha vida, e eu preciso entender os caminhos de Deus e andar por eles, andar na boa e perfeita e agradável vontade de Deus, deixar que o Espírito que em mim foi transformado domine a minha carne e os seus efeitos e as raízes que Satanás deixou nelas. É essa a grande luta da vida cristã. No Salmo número 25, no versículo 4, vamos ler na Bíblia Sagrada? Salmo número 25, versículo 4 e 5 diz: Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Deus está pronto para nos guiar, mas eu preciso conhecer a sua vontade. Eu preciso dessa renovação. Ainda no Salmo 25, no versículo 8, veja o que diz agora: Bom e reto é o Senhor, por isso
aponta o caminho aos pecadores. Deus aponta o caminho. Eu preciso andar por ele. Deus mostra a saída, eu preciso caminhar nessa direção. No versículo 9 do mesmo salmo diz: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. A mansidão, a humildade para reconhecer que eu não sei me virar sozinho, que eu preciso ser guiado por Deus, que eu preciso deixar minha mente ser transformada para que eu experimente essa direção, essa vontade de Deus para a minha vida, para que eu viva coisas melhores do que eu tenho vivido. Irmãos, esse é um plano de Deus atrelado à salvação. Deus não apenas nos salvou para evitar que a gente vá para o inferno, mas para que a gente tenha vida e vida em abundância. E a vida em abundância é essa vida de paz, num caminho traçado por Deus, que nós temos que andar nele e não podemos nos desviar. Ainda no Salmo 25, no versículo 12 ao 14, diz: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Veja, o homem escolhe, mas Deus dá a instrução. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. É Deus que revela, é Deus que mostra, é Deus que dirige, mas eu necessito renovar a minha alma pela transformação da minha mente. Nós precisamos fortalecer o Espírito que está em nós, para que essa luta seja vencida sem tantos prejuízos como nós temos levado nessa caminhada. E aí a pergunta que eu faço para a gente refletir, já que isso tudo que foi dito é verdade, você crê que é verdade, espero que creia, por que que muitos de nós não conseguem ver os planos de Deus se realizando na sua vida? Não conseguem experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Não conseguem ter a consciência de que estão andando de acordo com a vontade de Deus? Porque para muitas pessoas os planos de Deus não se realizam. Deus diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de guerra. Esse é o plano de Deus. Mas por que para muita gente isso acaba não acontecendo? E a pessoa, mesmo dizendo-se cristã, vivendo na igreja, está sempre em uma vida conturbada, sempre com a alma desassossegada, sempre com a coisa toda girando dentro de si. Por que que isso não acontece com muita gente? Porque não faz o que a Bíblia diz: renovar a mente. O espírito tem perdido a batalha pela alma. Irmãos, se o espírito tem perdido, quem tem ganho? A carne. Se a porta da carne se abre, a porta do espírito se fecha. A Bíblia diz que nós não podemos dar vazão à carne. Se a porta se fecha, permanece fechada. Você diria: mas o espírito não tem força para abrir? O Espírito Santo tem, mas essa decisão Deus deu a mim. Sou eu que estou abrindo a porta da carne. É a minha carne, não é a carne de ninguém. Cada um é culpado pelo seu próprio pecado. Nós é que temos dado vazão à carne. Então essa é a razão de muita gente ainda viver desassossegada, quando os planos de Deus são de paz. Essa é a razão, a carne tem prevalecido sobre o espírito. E aí, bom, já te mostrei o problema, já te mostrei a causa, e agora a pergunta que fica é: tá bom, pastor, e qual é a solução, então? Já sei, é fortalecer o espírito e tal, né? Na verdade é isso mesmo, mas muita gente não chega a essa conclusão facilmente. Muita gente, ao se deparar com essa verdade, porque veja bem, eu não estou revelando nada de novo, tudo isso que eu estou dizendo está na Bíblia, você já devia até saber, né, irmãos? Então isso tudo está na palavra de Deus. O que acontece então que as pessoas buscam como solução? Muita gente, ao chegar a essa conclusão,
e concordar comigo até aqui, dizer, não, realmente, eu não tenho vivido o que eu poderia viver, a minha alma anda conturbada, minhas emoções estão descontroladas, estão descompensadas, meus pensamentos estão muito ruins, está tudo esquisito na minha vida, e eu realmente reconheço tudo isso que o pastor falou aí. Então, o que a pessoa diz? Já sei, vou me controlar a partir de agora. A partir de hoje, eu vou me policiar. Eu serei o guarda de mim mesmo. Vou policiar os meus pensamentos. Vou policiar as minhas emoções. Eu vou viver controlando os meus pensamentos, as minhas emoções. Com isso, eu vou conseguir controlar as minhas palavras, as minhas atitudes. A boca fala do que o coração está cheio, não é isso que diz a Bíblia? O que é o coração? É um símbolo da alma. Se está cheio de sujeira, acaba saindo pela boca, não é? Então a pessoa diz, eu vou controlar as emoções, eu vou controlar os pensamentos, então as minhas palavras vão melhorar, as minhas atitudes vão melhorar, e eu vou ler muito a Bíblia, eu vou orar bastante, e então eu vou me convencer de que eu preciso mudar e eu vou me controlar dessa maneira. Não é isso que muita gente tenta fazer? Talvez não seja isso que a gente está tentando fazer até agora? Essa é uma solução plausível, ou não é? Faz algum mal ler a Bíblia? Faz algum mal orar bastante? Faz algum mal tentar se controlar, tentar controlar pensamentos, emoções, e você fica, não, eu não vou pensar nisso. Não, não vou olhar para aquilo. Não, eu não posso sentir isso. Eu não quero isso, eu quero... Isso é uma luta muito grande. É uma solução? Que tal? Pode ser, não é? Mas o que acontece, e aí eu posso ousar dizer em 100% dos casos, é que quando nós tomamos essa atitude como solução para esse problema aqui apresentado, isso só piora a situação. Porque nós somos completamente incapazes de controlar pensamentos, de controlar emoções, de controlar sentimentos, de controlar palavras, de controlar atitudes. Todos que tentam isso conseguem por algum tempo, até que caem. Todos que tentam esse tipo de santidade, entre aspas, conseguem por algum tempo até que caem. E quando caem, a decepção é maior do que aquele que cai sem lutar. Quando uma pessoa que está tentando dessa forma, de toda maneira se controlar, ela cai, ela fica super triste, super decepcionada. E só para lembrar, onde é que fica a tristeza e a decepção mesmo? Na alma. A alma, ao invés de melhorar, piora. Ao invés da alma melhorar, irmãos, ela piora. Ela se decepciona, ela se entristece com a sua incapacidade, e ela começa a dizer, eu não tenho jeito mesmo, eu sou indigno, eu não sei como é que eu posso estar na igreja, eu não consigo nem controlar o que eu digo, o que eu falo, o que eu penso, eu não consigo, eu não tenho dignidade. E aí ela começa a se culpar cada vez mais, e aí cada vez mais ela fica pior na alma. E aí cada vez mais a porta da carne para a alma, que ela tanto queria fechar à força, se abre cada vez mais. Ela queria fechar com a sua força, e aí ela se abre cada vez mais. Ela até lê a Bíblia, ela até ora, mas é uma tentativa humana de tratar a questão. E quanto mais decepcionado e triste, mais a alma fica inquieta e mais a carne se apodera dela. Satanás trabalha com isso, irmãos, o inimigo da alma. É por isso que a Bíblia diz que ele é o acusador dos nossos irmãos. Como é que ele nos acusa? Ele nos acusa como tentou acusar Jesus. Primeiro ele questiona a filiação. Se és filho de Deus, faça isso, faça aquilo outro. E depois ele diz, olha, você não é filho de Deus, como é que você não conseguiu isso? Você não diz que é crente, como é que você caiu nessa? Você não diz que é filho de Deus, como é que você pôde fazer uma coisa dessa? Quem fala isso, irmãos, é Satanás. O Espírito Santo não fala isso. O Espírito Santo, quando nos incomoda a respeito do pecado, ele não faz essa acusação, ele nos lembra de quem é Jesus. Ele nos lembra do sangue de Cristo,
Ele nos constrange pelo mal que fizemos a Cristo, ao nos lembrar que foi esse amor que nos conduziu ao arrependimento, como diz a Bíblia. Mas Satanás não faz isso. Satanás acusa, porque ele é o acusador dos irmãos, e quanto mais ele acusa, mais a carne que ele tem sob domínio se fortalece, mais a alma se enfraquece, mais a porta se escancara e mais a porta do Espírito fica fechada, e você mesmo sendo cristão pode viver uma vida oprimida, pode viver uma vida triste, com emoções doentes, com sentimentos pavorosos dentro do seu coração, e não são poucos os cristãos que hoje estão vivendo dessa maneira. Mas eu digo a você, essa não é a vontade de Deus. Essa não é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que você seja um cristão assim, vivendo essa conturbação mental o tempo inteiro. Não é essa a vontade de Deus. Tá, pastor, então qual é a solução? Já que não é na força, já que não é na minha força de vontade. Força de vontade dura algum tempo, irmãos, mas ela cai. Todo mundo que já fez dieta sabe disso. Já fez? Força de vontade dura algum tempo, mas ela cai. Dependendo da oferta, ela cai. Então não é na força de vontade. A primeira coisa que eu preciso fazer, talvez seja uma das coisas mais óbvias e que é usada no mundo secularmente. Se você for alcoólatra e entrar para os alcoólicos anônimos, se você for neurótico e entrar para os neuróticos anônimos, quem mais tem anônimos aí? Alcoólatra, neurótico, tem uns outros anônimos aí, né? Você vai tratar do seu problema. A primeira coisa que vão mandar você fazer é reconheça que você é doente. É assim? Primeira coisa que diz para o alcoólatra, reconheça que você é alcoólatra. Primeira coisa que diz para o drogado, reconheça que você é drogado. Porque ele nunca reconhece. Ele sempre diz, não, eu sei parar, eu sei que essa é a última dose, eu sei até que ponto eu vou, eu sei que esse é o último cigarro, eu sei que eu vou me controlar. Sempre há a tentativa de autocontrole, é ou não é? O homem só vai poder ser tratado quando ele disser assim, eu desisto. Desisto de me autocontrolar e admito, eu sou um miserável. Eu sou um maconheiro, eu sou um craqueiro, eu sou um doido, eu sou um neurótico, eu sou um alcoólatra. Eu admito. Aí começa uma esperança para a cura. A primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer a escravidão da alma. Reconhecer que aqui não tem super-homem. Toda a tentativa dos homens no passado, desde que a igreja existe, de se santificarem por meios próprios, falhou. Os antigos em mosteiros laceravam o próprio corpo, se sacrificando, tentando acabar com os pensamentos pecaminosos. Tentando acabar com alguma luxúria, com algum pecado, se flagelavam, apertavam um cilício na perna, faziam alguma coisa para provocar um sofrimento na carne, porque imaginavam que se eu fizer a carne sofrer, ela não vai ganhar. Mas não adianta nada. Então, a primeira coisa que eu preciso reconhecer, Paulo falou sobre isso, irmãos, a minha alma é escravizada. Eu reconheço isso. Se eu não reconhecer isso, toda tentativa será fracassada. Depois de reconhecer, qual é a solução? Acreditar que Jesus veio para salvar a minha alma. Enquanto o diabo veio para ser o inimigo dela, Jesus veio para me salvar por inteiro. E Ele me capacitou com o seu Espírito, para que eu possa ter o Espírito prevalente na minha vida, para que essa porta seja aberta e todas as emoções, os pensamentos sejam guiados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Irmãos, em Hebreus capítulo 10, vamos ler um texto que pouca gente às vezes compreende. Hebreus capítulo 10, versículo 7 até o verso 10 está escrito assim:
Então eu disse: eis aqui estou, no rolo e do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro, para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados. Que vontade? Na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Deus, estou aqui para fazer a tua vontade. Nessa vontade eu sou santificado, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Não é o meu sacrifício que me livra do problema do pecado, mas é o sacrifício de Cristo, uma única vez. Não há um sacrifício, uma penitência que você possa fazer, não adianta subir a escadaria da pé de joelho. O que você precisa é dizer: Senhor, faz em mim a tua vontade. Eu reconheço que por mim mesmo eu não quero fazer a tua vontade, porque há uma carne latente em mim que milita contra a tua vontade, mas eu quero me submeter ao Senhor. Age em mim, Espírito Santo. Não tenta você lutar contra um pecado, mas se submeta a Deus. Se humilhe sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno te exalte. Deixa Deus agir no teu vício, deixa Deus agir no teu pecado. Deixa Deus transformar a tua mente pelo Espírito Santo. Toda e qualquer tentativa diferente fracassará, porque no Espírito você já é um com Ele. Agora é só deixar Ele completar. E Ele quer completar. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la. Creia nisso. Senão você vai viver decepcionado, amargurado, vai viver como um fracassado, achando que todos os seus esforços foram inúteis, e realmente foram. Porque não é pelo esforço de nenhum de nós que esse milagre vai acontecer. Não use a palavra de Deus como uma lei no seu coração, como se fosse apenas um conjunto de ordens: faça, não faça, faça, não faça, faça, não faça, e como se você fosse algum tipo de escravo dessa lei. Não, você é servo de Jesus. Deixa o Espírito Santo te dizer. Ouça o Espírito Santo, deixa Ele te dizer o que é certo e errado, deixa Ele estar bem alimentado dentro de você, para que Ele abra essa porta, Ele abra a porta e domine a tua alma, Ele domine as emoções, Ele domine os desejos, os sentimentos. Não é por uma força de vontade, por uma determinação pessoal, mas é por algo que Deus pode fazer. Não use a palavra de Deus apenas como uma lei, para que você saiba o sim e o não, mas submeta-se a Ele, e Ele te dirá o que fazer. Veja o versículo 14, ainda em Hebreus capítulo 10, diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou por quanto tempo? Para sempre, quantos estão sendo santificados. Você está sendo santificado. É Deus quem nos santifica. Nós estamos sendo santificados, mas o sacrifício já me aperfeiçoou para sempre. Deixa esse processo ser feito. Não atrapalhe, é o que eu digo para você. Não atrapalhe querendo dominar, não atrapalhe querendo controlar. Deixe o Espírito Santo controlar. Esse é o melhor caminho para qualquer um de nós lutar contra essas coisas. A partir do verso 15 está escrito: e disto nos dá testemunho também o Espírito Santo.
Porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Quem é que vai escrever na mente? É Deus. Quem é que vai colocar no coração? É Deus. Eu só preciso abrir o coração, eu só preciso abrir a mente. Deixa Deus operar, em outras palavras. E acrescenta também: de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Aqui ele dá o ponto final. Se você já foi perdoado do seu pecado, não há mais sacrifício que você possa fazer por nenhum deles. Toda tentativa de autoflagelação é inútil, como se fosse um outro sacrifício oferecido. Apenas abra o coração, reconheça o Espírito Santo em você, deixe Ele dirigir, deixe Ele optar, deixe Ele decidir por você. Abra o coração, a Bíblia diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Agora abra a boca, abra o coração, deixa Deus operar, que todas essas coisas se transformarão. É uma questão de crer. Primeiro eu tenho que crer, Cristo já fez a obra no meu espírito, eu creio nisso? Cristo já operou, eu realmente fui convertido pelo Senhor, não foi uma brincadeira, o Espírito Santo me selou como penhor da minha salvação, eu sou lavado, remido pelo sangue de Jesus, Ele me ama incondicionalmente, não porque eu sou um bom garoto, nunca fui, Ele me ama pela sua graça, é isso que eu preciso entender. E aí eu preciso confessar essa verdade no meu espírito, não na minha carne, não na minha alma, mas no meu espírito, e acreditar que quando isso aconteceu, é como diz a Bíblia, Deus nos deu a sua natureza, a natureza de Deus. O que é a natureza de Deus? O Espírito Santo habitando em mim. Sou nova criatura. Aonde? No Espírito. Tenho uma nova natureza, por isso posso fazer coisas novas, diferentes das que fazia quando era escravo do pecado. E para terminar ainda em Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante, diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar aonde? No Santo dos Santos. Porque eu posso entrar lá? Só pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo a grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo em água pura, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Essa é a vida do cristão. Essa é a luta da carne contra o espírito. Já vimos que ela não é algo nosso, mas é algo de Deus. Eu só preciso deixar Deus agir, parar de negar e entregar a minha vida, o meu coração, a minha mente, os meus pensamentos nas mãos do Senhor, que já é um espírito comigo. Que Deus te abençoe, para que você não viva nesse conflito eterno, decepcionado e triste por toda a sua vida, mas viva com a certeza daquele que te amou e continua te amando para a salvação e para aperfeiçoamento até o fim. Amém? Vamos louvar ao nosso Deus, vamos fazer uma oração. Ó Senhor Jesus, como é bom ouvir a Tua palavra, Pai, como é bom receber entendimento das coisas espirituais. E agora, meu Deus, uma vez que entendemos, uma vez que compreendemos bem a Tua palavra, realize em nós o Teu querer, realize em nós a Tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável, mas que cada um de nós
não se conforme com este século, que cada um de nós renove a sua mente, meu Deus, renove, enchendo o Espírito Santo, dando plenitude a Ele em nossas vidas, para que tudo seja mudado e transformado, para que a paz se estabeleça, para que as emoções se equilibrem. Meu Deus, em nome de Jesus, atua nos pensamentos, nas emoções do teu povo aqui, na alma que está inquieta, sossega diante do Senhor, sossega a tua alma diante de Deus, sossega teus pensamentos, tuas emoções, que vai embora da tua vida toda angústia, toda amargura, todo pensamento ruim, que o Senhor Jesus possa ser diretor da tua vida, possa ser o presidente da tua vida, possa ter a primazia em todas as coisas, que o Espírito Santo que está em você possa controlar a tua alma, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos participar da ceia do Senhor, e aquele que é cristão está convidado a participar conosco. Adoração e derramar meu ser. Aleluia, Senhor. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, Senhor, leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. É o que precisamos, Pai, mais intimidade com o Senhor. Leva-me além, Leva-me, Senhor. leva-me além, Leva, Senhor. que a minha vida flua mais a tua unção, mais o teu poder. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além,
teu poder. Mais, Senhor. Mais do teu poder. Mais, Senhor. Mais, Senhor. É o que nós precisamos, Senhor. Mais intimidade, mais comunhão, mais do teu poder fluindo em nós. O poder do Espírito Santo, que é muito maior do que o poder da força de vontade de qualquer um de nós. O Senhor não morreu na cruz para me dar força de vontade. O Senhor morreu para me dar perdão, para que eu tenha paz, para que eu seja reconciliado. O Senhor me restaurou a paz. Reconciliados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, diz a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo pão que partimos, pelo que ele representa, teu corpo, teu sofrimento na cruz em nosso favor, o castigo que nos trouxe a paz. Abençoa esse momento na igreja, Pai, a nossa memória, todo o teu querer, toda a tua palavra, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa-nos, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. E este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus, sangue vertido na cruz, para o perdão dos nossos pecados. Obrigado, Jesus, por esse cálice. Obrigado pelo que o Senhor fez por nós, e em tua memória celebramos agora a tua morte, morte que nos trouxe vida e o perdão das nossas falhas. Mas há falhas do dia a dia, Senhor, que também colocamos diante do Senhor, pedindo perdão. Perdão quando não damos ouvidos ao teu Espírito que habita em nós. Perdão quando damos vazão à carne e nos deixamos influenciar pelo inimigo das nossas almas. Queremos a influência do teu Espírito em nós, prevalecendo, Pai. Queremos abrir o nosso coração para a tua vontade. Realize em nós o teu querer. Lembra o teu povo da aliança representada nesse cálice e promove uma aliança entre nós na igreja, muito forte, ó Deus, que ninguém possa quebrar. Que Satanás, o acusador dos irmãos, não venha nos acusar para quebrar a nossa comunhão. Eu te peço isso, ó Deus, com os meus irmãos, agradecendo por tudo e orando em nome de Jesus. Amém. Participemos do cálice. Leva-me além. Obrigado, Jesus. Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, muito mais, Senhor, mais do teu poder. Flui, Senhor, sobre nós. Glórias a ti, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso culto. Glória a Deus.